Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Gilvan Lutero, professor de Física, e aqui nesse nosso novo vídeo do canal eu vou estar abrindo uma nova série de questões que é sobre calorimetria. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre física, deixa aí o seu like, já se inscreve no canal e vamos que vamos! Se você está estudando sobre isso daqui, pausa aí o vídeo e tenta resolver essas questões, tá certo? Um corpo de 500 gramas que se encontra a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 calorias, atingindo uma temperatura de 30 graus Celsius ao final do processo de aquecimento. Determine o calor específico desse corpo. Então, veja só, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, pegar os dados da questão, certo? No caso aqui ele deu a massa, né, 500 gramas, certo? Então vamos lá, dados da questão. Massa de 500 gramas, que se encontra a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius, deu aqui a temperatura inicial, recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 calorias. Então, vê só, sempre, tá, galera? Sempre, que ele falar em calor sensível, né, tem a ver com o quê? Mudança de temperatura, certo? Então, falou em calor sensível, ele está falando em mudança de temperatura, tá certo? Então, assim, nesse caso aqui, alguma coisa vai acontecer. Ou ele vai aumentar a temperatura, ou ele vai diminuir. Atingindo uma temperatura de 30 graus Celsius ao final, né? Então, tá aqui, ó. Só outra informação aqui. Do processo de aquecimento. Determine o calor específico desse corpo. Então, tá aí, ó, todas as informações dessa questão, né? Ele está querendo saber o calor específico, né? E nos dá aí a massa, certo? Temperatura inicial, quantidade de calor aí, ó, que foi absorvida, né? Por esse corpo, temperatura final e pede aí o calor específico, beleza? Então, pessoal, como você tem uma variação de temperatura aqui, então você vai calcular essa variação de temperatura. Aí você dá uma olhadinha aqui se está todo mundo em graus Celsius, certo? Ou outra escala termométrica, tá? E aí você vai trabalhando. Como aqui na resposta tudo aqui em graus Celsius, certo? Se aqui você tivesse uma temperatura, por exemplo, na escala Kelvin, aí você transformaria lá para Celsius, certo? Você pode transformar ou você pode calcular direto, porque uma variação na escala Celsius é igual a uma variação na escala Kelvin. Mas enfim, bora lá, né? ΔT vai ser o quê? Variação de temperatura, certo? Temperatura final menos temperatura inicial, tá? Temperatura final está aqui, ó, 30 graus Celsius. E temperatura inicial, 25 graus Celsius. Tranquilo? 30 menos 25, 5 graus Celsius. Ou seja, ele sai de 25 e chega em 30, a variação aqui é de 5 graus Celsius. Agora você vai utilizar a equação do calor sensível, certo? Que é a equação de mudança de temperatura, tá? Q igual a mc ΔT. Não sei como lembrar disso daqui. Aí eu vou dizer que o macete para vocês, certo? O macete é que macete mesmo, certo? Que macete, ó. Você pega aqui as consoantes, certo? Dessas duas palavras aqui, ó. Que macete. Ó, Q igual a mc ΔT, certo? Q mc ΔT, certinho? Então, agora que a gente já sabe aqui qual é a equação que a gente vai utilizar, que é relacionada do calor sensível, certo? Aí o que você faz? É só substituir aqui os valores. Ó. Ele deu o valor do calor, né? Do calor sensível, deu o valor da massa, a variação de temperatura a gente acabou de calcular, e agora você pode encontrar facilmente aqui o calor específico, certo? Substituindo aí os valores, ó, a gente fica assim, tá? Aí, ó, 500 vezes 5 vai dar o quê? 2.500, né? 2.500 está aqui, está multiplicando, ele passa para cá, dividindo, certo? Então, o calor específico vai ser o quê? 5.000 dividido por 2.500. 5.000 dividido por 2.500 são 2. 2 o quê? 2 calorias por grama grau Celsius. Belezinha? Então, essa foi a nossa primeira questão aqui, ó, letra D. 2 gramas, ou 2 calorias por grama grau Celsius. Aqui. Vamos para a próxima questão? Aí uma questãozinha aqui um pouco maior, né? Parece uma questão do Enem, né?
Vamos ler aqui ela com calma, depois a gente faz o mesmo processo, tá? Tira os dados da questão e começa a resolver. Então, pessoal, o NESP 2011. Uma bolsa térmica com 500 gramas de água, a temperatura inicial de 60 graus Celsius, é empregada para tratamento de dor nas costas de um paciente. Transcorrido um certo tempo desde o início do tratamento, a temperatura da água contida na bolsa é de 40 graus Celsius. Considerando que o calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius, e supondo que 60% do calor cedido pela água foi absorvido pelo corpo do paciente, a quantidade de calorias recebidas pelo paciente no tratamento foi igual a... Então vamos lá, né? Vamos entender que a situação, né? O camarada lá tinha uma bolsa, né? Dentro da bolsa tinha água, certo? Essa água aí eram 500 gramas, certo? De água. Tinha uma temperatura de 60 graus Celsius, certo? E aí o que aconteceu? Depois de um certo tempo, né, a temperatura da água foi para 40 graus Celsius, ou seja, o corpo, né, do paciente foi absorvendo aí, certo? Parte do calor, e com essa absorção do calor que fluiu da água, né, ou da bolsa com água, né, da bolsa térmica, para o corpo do paciente, né, houve uma diminuição de temperatura, certinho? Então, considerando que o calor específico da água, ele deu que o valor do calor específico da água, né, é esse tanto, e supondo que 60% do calor cedido pela água foi absorvido pelo corpo, né, absorvido pelo corpo do paciente, a quantidade em calorias recebidas pelo paciente no tratamento foi igual a. Então, ou seja, né, ele tinha uma água aí de 500 gramas de água a 60 graus Celsius. Essa água aí ela foi cedendo, né, calor para o corpo do paciente e chegou a uma temperatura de 40 graus Celsius. Ele deu também aqui o calor específico da água e ele pede o seguinte: se 60% do calor que saiu aí da água ou da bolsa térmica, tá, passou para o corpo do paciente, então quanto foi esse calor aí que passou para o corpo do paciente? Ou seja, quanto foi esse calor que foi absorvido, certo? Aí deu aqui o calor específico da água, né? Resta a gente descobrir o quê? A quantidade, primeiro, a quantidade de calor que saiu da água, certo? E a quantidade que foi absorvida. Da quantidade total que saiu, certo? Eu coloquei aqui, ó. O calor absorvido foi o quê? 60% da quantidade total de calor que saiu da água. Aí você pode pensar assim, e para onde é que foi o resto, né? Os outros 40%? Ixi, pode ter ido para um bocado de canto. Pode ter ido para a atmosfera, por exemplo, certo? A atmosfera pode absorver os outros 40% do calor, certo? E assim vai. O fato é o seguinte, como o calor é uma forma de energia em trânsito, certo? Devido à diferença de temperatura, os outros 40% eles permanecem aí em algum lugar, certo? De maneira que há sempre conservação de energia, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, você olha aqui para as temperaturas, tá? Como está todo mundo na mesma escala aqui, bem tranquilo, né? Você faz lá a variação de temperatura, né? Variação de temperatura é o quê? Temperatura final menos inicial. A temperatura final aqui, ó, 40 graus Celsius, é a inicial 60. 40 menos 60, menos 20 graus Celsius. Aí você diz, oxe, a variação da negativa? Sim, porque ó, houve uma perca aqui, ó, certo? Ó, diminuiu a temperatura. Tá? Então ele diminuiu a temperatura por quê? Porque ele cedeu o calor, certo? Então, como a temperatura diminuiu, a variação de temperatura aqui é negativa, tá? E aí, ó, eu vou transformar esse 60% aqui, tá? Em um número decimal, certo? Que vai ser 0,6. Então, o calor absorvido vai ser o quê? O calor, né, total que saiu da água aí, ou da bolsa térmica, vezes 0,6, que é a porcentagem que foi absorvida. Então, vamos lá, vamos continuando aqui. Agora eu coloquei aqui todos os dados, certo, da questão, tudo que a questão nos deu, tá certo? Então, veja só, então, aqui você vai ter o que macete, certo? Ó, lembra disso aqui, ó, que macete, tá? QMC ΔT. Sempre que falar em variação de temperatura, você vai ter o que macete aqui no meio, certo? Q igual a MC
C ΔT, tranquilo? Então veja só, então ó, eu não sei qual é o valor do calor total, né, que saiu aí da água, né, ou da bolsa térmica, mas eu sei a massa, sei o calor específico da água e sei a variação de temperatura, certo? Aí o que, que vai acontecer, né? Aqui, ó, vai ser 500 vezes 1 vezes menos 20, né? Quando você faz essa multiplicação aqui, você vai chegar no valor de menos 10.000 calorias. Esse citado negativo aqui, tá certo? Tá tudo tranquilo. Ele significa o quê? Significa que a bolsa térmica, né, ou a água lá, ela cedeu 10.000 calorias, certo? Como no outro caso aqui vai ser o calor absorvido, tá? A gente vai colocar aqui o valor positivo. Por quê? Negativo porque saiu da bolsa térmica e positivo porque chegou aí no corpo do paciente, que vai ser o calor absorvido. Então 10.000 vezes 0,6, a gente vai chegar aí no valor de 6.000 calorias. Tranquilo? Resposta certa, letra C. Então é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, né, dessa nossa primeira aula aí, ou primeira resolução de questões, né, desse nosso novo tópico, digamos assim, né, que seria a calorimetria. Então, se gostou, deixa aí o seu like, não se inscreve, se inscrever aí no canal. E vamos que vamos, né? Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu!